Economia. Obras do Complexo Esportivo Mané Garrincha vão custar 500 milhões de reais. Violência doméstica. Senado aprova PEC para tornar feminicídio crime imprescritível. O projeto agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. Ponto facultativo no GDF. Saiba quais serviços públicos vão ser afetados. E mais, ladrão invade apartamento e agride moradora na Asa Norte. Muito boa noite para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, segunda edição. E começa depois de amanhã, quarta-feira, a reunião da cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O GDF decretou ponto facultativo quarta e quinta-feira por conta disso. Muitos serviços prestados à população vão ser suspensos ou ter horário de funcionamento modificado. O repórter Rodrigo Miranda tem as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. É bom mesmo os brasileiros ficarem atentos aí a essas mudanças que vão acontecer na quarta e na quinta-feira aqui em Brasília e vão trazer um impacto aí em todos os serviços do GDF em toda a capital do país. Por exemplo, os postos do Detran e também os postos do Na Hora vão funcionar até meio-dia na quarta-feira. Já na quinta e na sexta não tem atendimento nenhum. Por exemplo, também tem os serviços aí das unidades básicas de saúde, os ambulatórios dos hospitais e também as farmácias de alto custo vão funcionar em horário bem parecido. Quarta-feira até meio-dia e na quinta e na sexta não tem atendimento. Então, quem tinha alguma consulta marcada aí para quinta-feira, por exemplo, vai ter esse horário remarcado para outro dia. Então, quem também tiver de buscar algum remédio na farmácia de alto custo vai ter de ir na próxima semana. Inclusive, a farmácia de alto custo ela vai funcionar em horário estendido no início da próxima semana, justamente para compensar essas horas aí, esses dias que não vai funcionar esse serviço. Agora, por exemplo, hospitais, UPAs e também o Hemocentro, esses não aderiram ao ponto facultativo, vão funcionar em horário normal. As escolas públicas do Distrito Federal também têm a opção aí de escolher se vão aderir ou não ao ponto facultativo e os centros olímpicos já anunciaram que vão fechar as portas durante esse ponto facultativo, não vão funcionar. Então, diversos serviços, Sérgio, impactados aí por conta dessa reunião da cúpula do BRICS aqui em Brasília. Obrigado, Rodrigo. Isso sem contar o trânsito, né, que vai ser revirado na região central da cidade. Boa noite para você. O assunto agora é o Complexo Esportivo do Estádio Mané Garrincha. Hoje foram apresentados os 3 finalistas do concurso arquitetônico para a urbanização do espaço. As obras devem começar até o segundo semestre do ano que vem e vão custar 500 milhões de reais. Os 3 projetos escolhidos vão detalhar e apresentar os estudos novamente à comissão julgadora. O resultado final sai no dia 14 de dezembro. O projeto vencedor vai ser premiado em 5 milhões e 200 mil reais. Eles têm mais 30 dias, um pouco menos de 30 dias para desenvolver essas propostas até a apresentação oral final aqui frente à comissão julgadora, que é a mesma, e terão 2 encontros formais estabelecidos também no cronograma com a Arena BSB, em que serão debatidos detalhes e coisas muito específicas e técnicas para que eles desenvolvam e resolvam problemas advindos das críticas de toda essa equipe. Ao todo, 46 projetos participaram do concurso. A ideia é que nos próximos anos o local ganhe mais espaço para lazer, com cinemas, bares, restaurantes, academias e lojas. As obras devem começar ainda no primeiro semestre do ano que vem e a previsão é de que a primeira fase seja concluída em 2022. O espaço, chamado Boulevard Comercial, ficará entre o Estádio Nacional Mané Garrincha, o Parque Aquático Cláudio Coutinho e o Ginásio de Esportes Nilson Nelson. O júri estava muito preocupado com a adequação ao patrimônio moderno, tombado, patrimônio cultural da humanidade e a constituição daquilo que falta hoje, que é a urbanidade, ou seja, a caminhabilidade, a presença do pedestre, a presença dos encontros e a constituição das ruas em volta do estádio. Desde julho deste ano, o complexo esportivo é administrado pela empresa Arena BSB. O contrato de concessão tem validade de 35 anos. A expectativa é que durante esse tempo a arrecadação com o complexo seja de 3 bilhões de reais. A concessão deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos. Já o GDF
DF vai receber anualmente mais de 5 milhões de reais, além de 5% do faturamento geral do contrato. Fim de semana violento no trânsito. 120 pessoas foram flagradas dirigindo depois de beber. Um dos casos foi em Ceilândia e acabou na morte de um ciclista. Ainda na madrugada de sábado para domingo, outra motorista bêbada foi parar com o carro em cima do telhado de uma casa em Vicente Pires. A imagem é de impressionar, mas antes de ficar suspenso desse jeito, o carro destruiu parte do telhado de uma outra casa. Nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar o carro de cima do muro. A polícia informou que o acidente foi causado por uma motorista com sinais claros de embriaguez, identificados pelo bafômetro. A mulher foi presa e o passageiro, o dono do carro, que também estava bêbado, assinou um termo de comparecimento à justiça por ter emprestado o veículo a uma pessoa que não tinha condições de dirigir. O caso foi na quadra 4 de Vicente Pires na noite de sábado para domingo e não havia ninguém dentro das casas. Ainda no domingo, outro acidente envolvendo um motorista embriagado, desta vez em Ceilândia Norte. Um homem de 63 anos foi atropelado por esse carro preto. O idoso morreu na hora. O motorista estava sem a carteira de habilitação e com o licenciamento atrasado. O homem de 34 anos fugiu deixando para trás o carro, mas foi preso logo em seguida e levado para a 24ª delegacia. E vamos agora ver imagens do nosso helicóptero da rádio Band News FM, sob comando do piloto Edenilson Costa. As imagens foram feitas pelo repórter Rafael Procópio, lá na região da Estrutural, seguindo para a BR-070. A gente vê que nesse horário, o trânsito, que normalmente é complicado, está bem volumoso, muitos carros lá na estrada, na região, mas, pelo visto, nenhuma retenção, nenhuma interrupção do tráfego. Vamos ver então também, vamos aproveitar e ver a volta para casa nas câmeras do DR. A gente começa pela EPTG. Na EPTG também, olha, aí a marginal da Vicente Pires, que normalmente é mais complicada, não está diferente. A gente vê aqui na área central da tela, os carros já andando, parece que na velocidade da pista, mas um pouquinho mais atrás, a gente vê um começo de engarrafamento ali, o trânsito ali não está tão bom. Vamos ver também na EPNB, altura do Riacho Fundo. Ali não tem jeito, né? No sentido plano piloto é tranquilo, mas na outra pista, plano piloto para o Riacho Fundo, é esse Deus nos acuda de todo dia. Muito lento o trânsito. Vamos agora seguir para a Épia Norte. Vamos ver como é que está lá. Olha, mudou a câmera, ficou congelada a imagem, mas aparentemente o trânsito lá na subida também não está lá essas coisas. Vamos seguir, então. A gente termina o nosso giro pela ponte JK, que dá acesso ali à região do Jardim Botânico e São Sebastião. O trânsito relativamente tranquilo ali nesta região. O Ministério da Educação deve divulgar na quarta-feira o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio. Ontem, os candidatos enfrentaram a última maratona de provas. Em todo o Brasil, o segundo dia registrou um dos maiores índices de participação da história, quase 73%. Aqui no Distrito Federal, cerca de 68 mil alunos fizeram a prova. Teve polêmica também. Como na primeira etapa, houve divulgação de questões antes do horário previsto. Mas o Ministério da Educação garante, o vazamento não prejudicou os candidatos. Para alguns candidatos, a última etapa do Enem foi considerada tranquila, principalmente porque era um dia sem a redação. Esse já é um ponto positivo e que deixa a gente mais calma, e é uma coisa mais de fazer ali, não tem muita coisa de, nossa, necessidade do tempo, né? Então já é mais tranquilo para mim, pelo menos. Nesta edição do exame, metade dos candidatos fez a prova pela primeira vez. A Marina é uma dessas novatas e nesse domingo contou com a ajuda do pai para encarar a novidade. Por mais que a pessoa faça ambiente de teste na escola, em outros espaços, nada como esse ambiente de prova real, porque ela está concorrendo com gente que vai estar brigando por vaga na universidade. Do lado de fora dessa escola da Asa Sul, por todo lado se via pais na torcida pelos filhos. Não basta ser mãe, tem que participar, né? Então, assim, é muito gostoso, eu acho, sabe? Assim, a gente preocupa, é normal. Depois desse turbilhão de emoções, muitos já sabiam o que fazer para recuperar as energias.
Quando terminar a prova, o que você vai fazer? Dormir. Eu vou direto daqui pra missa, porque hoje é domingo, então eu tô doida pra ir pra missa e descansar e agradecer muito e louvar muito a Deus, né, pelo meu dia e pelo meu ano de estudos. O gabarito oficial da prova será divulgado na próxima quarta-feira, dia 13, no site do Enem. No fim do segundo dia de aplicação do exame, o ministro da Educação e o INEP apresentaram o balanço dessa última etapa. Dentre 5 milhões de inscritos, 747 foram eliminados das provas por cometerem irregularidades, sendo 371 neste domingo. Como na primeira etapa, houve divulgação das provas de ciência e matemática, mas, segundo ele, isso não configura vazamento porque aconteceu após o início das provas. O ministro acrescentou que todas essas pessoas vão ser punidas por violarem as regras. Você tem que punir essas pessoas de forma exemplar para saber que uma ação danosa, que pode prejudicar o coletivo, não sai impune. O resultado do Enem 2019 sai no início de janeiro no site enem.inep.gov.br/participante e também no aplicativo do exame. O projeto que trata do reajuste salarial de policiais militares e bombeiros do Distrito Federal deve chegar nos próximos dias ao Congresso Nacional. As informações chegando ao vivo com Cláudio Marcos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, está então agora lá com o Palácio do Planalto essa proposta de reajuste, como você falou, para os policiais militares e também para o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. A gente lembra que esse texto, inclusive, passou aqui pelas secretarias de Fazenda e também de Segurança Pública aqui do Distrito Federal para aquela revisão aí, digamos, final nesse texto que agora está então com o governo federal. A expectativa é que ele seja encaminhado, como você falou, nos próximos dias lá para o Congresso Nacional. O governador Ibanez Rocha tem dito que a proposta é justamente igualar os vencimentos das forças de segurança aqui no Distrito Federal. A gente conversou com o senador Isalci Lucas, que é do PSDB, que é da bancada do Distrito Federal lá no Congresso. Ele disse que não vê, Sérgio, grandes problemas, grandes dificuldades na aprovação desse texto lá no Congresso Nacional. Então, agora a gente precisa aguardar esse encaminhamento e depois também aguardar para saber se vai ser aprovado ou não lá no Congresso Nacional. E lembrando que seriam em 4 parcelas esse reajuste, a primeira ainda esse ano, a última, Sérgio, em 2022. Obrigado, Cláudio. Uma coisa é antes, né? Outra coisa é quando chega lá no nos plenários do Congresso. Moradores de várias partes do Distrito Federal têm enviado mensagens para o nosso WhatsApp reclamando da coleta do lixo. Em alguns locais, a sujeira está acumulando. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, continuam as dificuldades para o SLU implantar por completo a lei que determina o recolhimento de lixo em dias alternados. Curiosamente, toda essa confusão só acontece na reta final. O novo sistema já funcionava sem grandes reclamações em cerca de 2/3 de todo o Distrito Federal. Agora, faltando implantar o recolhimento de lixo dia sim, dia não, em apenas 30% do DF, as queixas se multiplicam. Tem de tudo nessa polêmica. Tem a ineficiência mesmo do SLU e das suas empresas contratadas. Tem sindicalista fingindo que é cidadão comum, inventando queixa de lixo acumulado. Tem até empresas que perderam a licitação do SLU, financiando a campanha de desmoralização do novo sistema. Tem de tudo, só não tem resposta adequada do SLU. Esse órgão público consome muito dinheiro para manter a cidade limpa e deve todas as explicações que os cidadãos reclamam. Hoje houve assessor que se recusou a prestar esclarecimento, alegando que não é porta-voz do SLU. Nessa guerra não há lugar para corpo mole, nem para trairagem. E não esquece então, não era? Você tem aqui na Band um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas de aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, anote aí o nosso número, 999-769204. O seu vídeo pode virar uma reportagem ou um comentário, como esse do Cláudio Humberto. Um dos suspeitos de tentar matar um jovem por homofobia foi preso em Braslândia. O crime ocorreu em outubro, quando o rapaz foi espancado e esfaqueado. As informações agora direto do estúdio da rádio Band News FM com Leandro Aislan. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Sérgio Amaral. Boa noite a todos. Isso mesmo, os agentes da delegacia Polícia Civil lá de Braslândia prenderam um homem suspeito de esfaquear o estudante de odontologia, o Felipe Augusto Correia, de 23 anos. O caso ocorreu no dia 7 de outubro, em Braslândia, quando a vítima foi abordada por 3 indivíduos fazendo aí provocações a ele com referências à orientação sexual do jovem. Após dar as costas para o grupo, ele levou a primeira facada e começou a ser agredido com vários chutes, socos, caiu no chão e continuou sendo agredido, e depois dessas pessoas desse grupo acabou deferindo aí 16 facadas no rapaz. O jovem ainda teve o cabelo cortado à força pelos suspeitos. O detido vai responder, que foi preso lá em Braslândia por tentativa de homicídio duplamente qualificado, tanto pelo crime de homofobia, quanto também pela impossibilidade de defesa da vítima. Ele pode pegar até 12 anos de prisão, mas a investigação continua. Os policiais ainda procuram o Riquelme Martins Batista, de 18 anos, que estava envolvido no crime, assim como outros menores supostamente que teriam participado deste caso. Sérgio. Obrigado, Leandro. Olha, você viu agora há pouco o Cláudio Humberto falando da questão do lixo, Pois é, vamos continuar nesse assunto. Cansados de ver sujeira e entulhos ao redor de uma escola desativada em Ceilândia, voluntários resolveram botar a mão na massa e estão fazendo a limpeza por conta própria. Quem mora na QNP 30 de Ceilândia sabe bem como estava a situação em volta do Centro de Ensino Médio 10, interditado há 3 anos pela Defesa Civil por causa do risco de desabamento. Lixo, entulho e até uma cama foram jogados perto da escola. Pensando em devolver para a comunidade um ambiente limpo, uma associação presente em mais de 170 países esteve trabalhando junto com a comunidade na limpeza do espaço. Eles recolheram a sujeira do chão, pintaram até o muro. Mas a pintura não durou muito não, acabou dando lugar à pichação. Mas nada que desanimasse a coordenadora. Nós pintamos o muro, mas infelizmente já foi pichado. Mas o que a gente quer colocar na mente das pessoas é uma pequena semente. Vamos limpar, vamos cuidar, Vamos preservar, o meio ambiente, Assim, se a gente fizer um pouquinho, então a gente vai conseguir algo maior, Ronete explica que a campanha de limpeza faz parte de uma parceria entre uma igreja com a regional de ensino e acredita que a iniciativa de manter o local limpo valeu muito a pena. Nosso combustível que nos move é isso, é essa sensação de ver um lugar limpo, organizado, e a comunidade também fazendo parte junto com a gente. Então é isso que nos move. Vander Lúcia veio do Ceará há mais de 10 anos e diz que a escola é importante para os alunos da comunidade e faz um apelo para a Secretaria de Educação. A gente quer que ele arrume esse colégio, entendeu? Porque está, assim, está uma tristeza. Então a gente pede até pelo amor de Deus que ele venha consertar esse colégio, que ele é importante para os nossos alunos. Dona Vander Lúcia, a gente foi atrás dessa história lá na Secretaria de Educação e a informação que foi dada é que a licitação para a reconstrução da escola número 10 de Ceilândia está em andamento. Mas, e sempre tem o mais, ainda não tem prazo definido para que a escola seja entregue à população. O colégio teve essa atividade suspensas em 2016 e os 880 estudantes estão tendo aula no CEF 29, que também fica lá em Ceilândia. A tecnologia avança no campo e provoca boas notícias. Um projeto de capacitação de produtores rurais vem ajudando a recuperar áreas degradadas do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul depois da floresta amazônica. Ocupa 22% do território nacional. Só que metade do ecossistema não existe mais. A maior pressão vem da pecuária, com a abertura de áreas de pastagem. Mas a situação está mudando. Nos últimos 2 anos, o desmatamento do Cerrado caiu 40% e muitos produtores passaram por capacitação. Um estudo divulgado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
em parceria com o Ministério da Agricultura, Banco Mundial e a Embrapa, revelou recuperação de cerca de 100 mil hectares de pastagens que estavam degradadas em 9 estados. Nós conseguimos, com esses recursos, capacitar mais de 7 mil produtores, quase 8 mil. Com a recuperação desses espaços degradados, nós podemos aumentar em muito a nossa produção sem ter que mexer com a Amazônia. O projeto ABC do Cerrado prevê, além de recuperação de pastagens, um sistema de plantio direto e outros manejos para o desenvolvimento sustentável que garantam a produção de alimentos. Nessa fazenda, a 60 quilômetros de Brasília, o sistema agroflorestal faz a diferença. Há 8 anos, toda essa área aqui era de lavoura. Olha como está hoje. O gado pode pastar à sombra dos mognos que foram plantados aqui pelo pecuarista. Com os projetos que a gente tem de formar novas pastagens e recuperar áreas degradadas, a gente consegue agregar valores em cima disso aí tudo. Para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é importante trazer mais produtores para o projeto e diminuir a pressão para a abertura de novas áreas de pastagem. A tecnologia está preparada, está pronta, a gente precisa transferir ela com mais velocidade num volume maior e aí não será necessário. A gente consegue aumentar a eficiência, capacidade de suporte de pastagem sem precisar abrir novas áreas por enquanto. Olha, essa agora é para quem gosta de um bom filme. A partir de quarta-feira começa o Lobofest, Festival Internacional de Filmes que leva o cinema a lugares que fazem parte da história mais remota do Distrito Federal. São 128 produções inéditas a serem exibidas em 2 espaços, Museu Vivo da Memória Candanga e na Capelinha da Metropolitana, ambos no Núcleo Bandeirante. A programação também tem uma mostra de cartazes de cinema, exposição de fotografias que retratam a história do Núcleo Bandeirante e projetos com escolas da rede pública do DF. A programação completa você confere no site lobofest.com.br. Melhor, hein? A entrada é de graça. Você vai ver a seguir: Senado aprova a proposta que torna feminicídio crime imprescritível. Veja agora imagens da EPGU na volta para casa. A gente volta já já. O Senado Federal aprovou uma proposta de emenda constitucional que torna imprescritível o crime de feminicídio. Isso quer dizer que não vai ter prazo para a Justiça julgar o caso. Mas, para valer, a proposta ainda precisa ser aprovada pelos deputados federais. Uma história que parece se repetir com muitas mulheres quando o assunto é violência doméstica. No primeiro momento, o companheiro se apresenta como alguém amoroso e cuidadoso. Foi exatamente o que aconteceu com a Marina. Ele era uma pessoa boa. Nós ficamos namorando um bom tempo. Mas aí veio a primeira agressão e, em seguida, o pedido de desculpas. Eu tinha ciúme até de eu pegar numa criança. Ele me bateu uma vez e deixou meu rosto inchado também, mas não quebrou. E eu dei mais uma chance para ele, né? Só que a violência não parou por aí. Em um Dia das Mães, ela quase perdeu a vida. Ele me derrubou, me espancou, me chutou. Foi requinte de crueldade que ele fez comigo. Ele pegou o martelo e a chave de fenda e falou que ia acabar com a minha vida aquele dia. Que eu mais nunca ia ter, que eu não morresse, homem nenhum mais ia me querer. Aí ele quebrou meu rosto com o martelo, meu nariz e a face do meu rosto é reconstruído da minha costela. O ex-companheiro está preso, só que por outro crime que cometeu. Ela ainda sente muito medo de sair de casa e encontrar o algoz. Tenho muito medo. Eu quase nem saio de casa, nem saio com medo dele me pegar, descobrir onde eu moro. Porque que ele descobrir, ele disse que vai me matar. Eu só queria falar, pare de nos matar. Hoje, o crime de feminicídio pode prescrever depois de 20 anos. Isso quer dizer que a Justiça tem esse prazo para julgar o crime. Só que uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelos senadores e que agora é analisada pelos deputados, torna os crimes de feminicídio e estupro inafiançáveis e imprescritíveis. Essa advogada explica como a proposta pode impactar no cumprimento da pena. Essa medida, ela possibilita que o agente ele seja efetivamente julgado e, se culpado, punido, independentemente do decurso do tempo. A qualquer tempo ele poderá sofrer sanções por aquela ação. Olha, demorou, mas veio. O Ministério Público do Distrito Federal e a rede Alub
fizeram um acordo para resolver os problemas causados pelo fechamento das 6 unidades escolares no início de outubro. No documento, a Rede Alub se comprometeu a entregar imediatamente as declarações escolares aos estudantes. Já os históricos dos alunos deverão ser emitidos até o início de dezembro. Todos os contratos de prestação de serviços educacionais referentes ao ano letivo deste ano consideram-se rescindidos desde o dia 1º de outubro, sem multa para os consumidores. Já nos contratos com prazo anual, deverão ser cancelados os pagamentos e cobranças a partir da mesma data. E nos contratos com prazo inferior a 1 ano, os consumidores possuem o direito ao não pagamento do período em que não houve a prestação de serviço. No início de outubro, as aulas nas 6 escolas da Rede Alub foram interrompidas por problemas financeiros. Além disso, as unidades da Asa Norte e do Gama funcionavam de forma irregular, pois o credenciamento junto à Secretaria de Educação estava vencido. Desde o fechamento das unidades, escolas da rede pública e particular estão recebendo os estudantes prejudicados. Veja a seguir, ladrão invade apartamento e agride moradora na Asa Norte. E a gente vê agora imagens da estrutural. Voltamos logo depois do intervalo. Olha só o que aconteceu na Asa Norte ontem. Uma moradora da quadra 403 foi agredida por um ladrão dentro do apartamento dela. Ela contou que o homem se passou por vizinho e pediu um copo d'água. Ela desconfiou e não deixou ele entrar. Ele forçou e conseguiu arrombar a porta. O ladrão a agrediu e a prendeu no banheiro. O homem foi flagrado por câmeras de segurança de um dos prédios, saindo de um dos blocos e indo em direção a outro sem nenhum problema. Durante o roubo, ele pegou joias, um notebook e um aparelho celular. O caso foi registrado na 2ª delegacia e até agora ele não foi localizado. 2 animais silvestres foram resgatados hoje à tarde, uma jiboia e um gambá. A jiboia estava em uma casa no Jardim Botânico. Foi a 3ª cobra resgatada pelo Batalhão Ambiental em menos de 10 dias. Já o gambá foi resgatado dentro de um carro. Ele estava ali pertinho do motor. Os 2 animais foram avaliados e, se estiverem bem, vão ser soltos em alguma reserva. Olha, gente, é muito importante lembrar que quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate deve ligar para 99351-5736 para a Central 190. E olha só que novidade bacana para quem curte área ambiental. O Instituto Federal de Brasília abriu 240 vagas para oficinas gratuitas. A programação faz parte de 2 projetos de extensão do campus de Samambaia e é aberta ao público. As oficinas vão até o dia 28. Para se inscrever, basta acessar o site ifb.edu.br. Muito obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite e a gente volta amanhã.